Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. O programa de hoje é uma continuação do nosso programa do dia 10 de maio, sobre a safra de tabaco 2025-2026. Vamos conversar com o engenheiro agrônomo Nirley Joacir Storck, da Profigem do Brasil, uma das maiores produtoras de sementes de tabaco, localizada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Com ele iremos abordar a produção de mudas, as chuvas, o frio e as doenças que podem aparecer. Bom dia, Nirley. Bom dia, seu Elpidio. É um prazer a gente estar aqui para poder falar um pouquinho da produção de mudas e da próxima safra, e, vamos dizer assim, dar uma certa orientação para os produtores. Para quem está iniciando a sua produção de mudas agora, qual seria a sua primeira dica? Para começar bem uma safra, é essencial escolher uma variedade que se adapte bem às condições da sua área de produção. É muito importante conhecer o histórico da lavoura, principalmente em relação à presença de doenças de solo, e a escolha de um híbrido resistente a patógenos presentes naquele solo é a forma mais eficaz e econômica de evitar prejuízos. Isso reduz a necessidade de aplicação de produtos corretivos, economizando em mão de obra, que atualmente está cara e também escassa. E quais seriam as principais doenças a serem consideradas? Bem, as doenças que mais causam perdas econômicas nas lavouras são murcha bacteriana, o complexo amarelão e viroses como o PVY. Por isso é fundamental consultar um técnico ou um especialista de confiança para avaliar o melhor híbrido que vai ser utilizado, priorizando sempre a resistência às doenças predominantes naquela área. Falando em produção de mudas, em média, quantos dias são necessários para produzir uma muda? Bem, em média, a muda está pronta para o transplante por volta de 70 a 75 dias, especialmente no clima mais frio. Em regiões ou períodos mais quentes, esse tempo pode ser menor, de 50 a 55 dias. Mas evite usar mudas muito velhas, pois elas tendem a produzir menos folhas e a florescer precocemente, o que vai comprometer o desempenho da lavoura. Em condições chuvosas, durante a época de produção, o que é importante fazer para a prevenção de doenças? Em caso de sintomas, secar o floting para que diminua a umidade e proliferação da doença é uma boa medida? Exatamente. Durante períodos chuvosos, a prevenção é fundamental. Manter a área bem ventilada e com umidade controlada ajuda a evitar a proliferação de fungos e bactérias. Caso surjam sintomas, secar o sistema floating é uma medida eficaz para conter a evolução das doenças, ou então retirar as bandejas afetadas com as doenças daquele canteiro. Tem alguma indicação para a preparação da semeadura? Antes de semear, é essencial verificar as condições das bandejas. Elas devem estar bem conservadas e higienizadas com produtos específicos ou uma solução com água sanitária. Resíduos podem conter patógenos que contaminam as novas mudas. Além disso, use substratos e sementes de qualidade comprovada, preferencialmente recomendados pelas empresas fumageiras. E há diferenças de manejo dos diferentes tipos de substrato? Sim. Substratos à base de turfa geralmente precisam ser umedecidos e bem misturados antes da semeadura. Já os substratos à base de casca de pinos normalmente já vêm com a umidade adequada, exigindo apenas uma boa distribuição nas células da bandeja. Depois de semear, existem algumas dicas ou cuidados a serem seguidos? Sim, é importante verificar se todas as células das bandejas estão recebendo umidade adequada. Células secas impedem a germinação. Mantenha a ventilação adequada para evitar excesso de umidade, que pode favorecer doenças.
Além disso, é fundamental manter o ambiente limpo, sem a presença de plantas da mesma família do tabaco, como o pimentão, o tomate, pois elas podem abrigar pragas e doenças comuns. Faça sempre a higienização das mãos e calçados antes de entrar na área de mudas para evitar a introdução de patógenos. É necessário abrir as lonas dos canteiros logo depois da semeadura ou somente depois da germinação? Olha, isso é uma questão muito importante, principalmente nessa época. O ideal é abrir os canteiros após a semeadura, mesmo antes da germinação. Isso evita o acúmulo de umidade e calor excessivos, que prejudicam a germinação e aumentam o risco de doenças. A ventilação controlada é essencial nesse período. Em termos de aplicação de fertilizantes, qual seria a necessidade e a recomendação? Recomenda-se utilizar fertilizantes hidrossolúveis após o repique. Isso evita queimar as mudas e permite ajustar melhor a composição do substrato. A lâmina d'água deve estar em torno de 10 centímetros para garantir a diluição ideal do fertilizante, evitando a salinização. E essa profundidade também ajuda a evitar o congelamento da água em dias mais frios, que é essa época do ano. Essas dicas são para bandejas que flutuam. Tens alguma dica para quem usa bandejas de plástico, que atualmente são usadas por alguns produtores? Bem, no sistema com bandejas de plástico, o cuidado com a construção da piscina é essencial. Ela deve estar perfeitamente nivelada para garantir uma lâmina de água uniforme, né? O tabaco não germina com excesso de umidade. Por isso, é importante ajustar a lâmina nas fases iniciais e assegurar que todas as células estejam devidamente preenchidas com um substrato. Para estas células secas, existe alguma forma de resolver? Sim, a aplicação de uma irrigação leve por cima, com um regador ou um pulverizador, pode ajudar a acomodar o substrato, eliminar bolsões de ar e permitir que essa umidade chegue até a semente. É uma maneira simples e eficaz de corrigir esse problema. E existem técnicas ou sintomas para ficar ligado em possíveis problemas e também ficar tranquilo que as mudas estão bem crescendo? Sim. Um dos primeiros sinais de alerta é a mudança na cor do substrato. Se ele estiver com aparência esbranquiçada ou acinzentada, pode indicar um acúmulo de sais, a salinização. Isso ocorre quando a água evapora e os sais do fertilizante ficam na superfície, prejudicando a germinação. As mudas podem apresentar coloração amarelada, dando a falsa impressão de deficiência nutricional, quando na verdade o problema é o excesso. Também é importante realizar a poda no momento certo, conforme o desenvolvimento da muda, para estimular um crescimento uniforme. Após o repique, recomenda-se aplicar fungicida preventivamente, conforme a orientação técnica, para evitar a incidência de doenças fúngicas. Além disso, o uso de fontes equilibradas de fósforo e potássio favorece um desenvolvimento radicular e ajuda a deixar a muda mais rustificada, mais forte, ou seja, mais resistente ao transplante e ao ambiente de campo. Então pode ter problemas de sanalização, mesmo se o produtor não aplicou o adubo na piscina? Sim, especialmente em substratos que já vêm mais fertilizados. Em períodos mais quentes, com muito vento e sol, ocorre maior evaporação da água, favorecendo o acúmulo de sais. Mesmo sem adubação adicional, esses fatores podem provocar a salinização. Você já falou que para fazer mudas no verão precisamos usar menos adubo e utilizar telas de sombreamento sobre os canteiros, correto? Correto. Além disso, é importante monitorar constantemente as condições do ambiente e ajustar a nutrição conforme a necessidade real da planta. O uso de sombreamento e o controle da lâmina d'água são medidas simples que ajudam bastante a manter o equilíbrio. Sempre a água vai evaporar e os sais do adubo concentram na superfície. Aí muitas vezes tem que se fazer uma irrigação superficial. Existem outros sintomas que o produtor pode observar e que podem mostrar algum problema? Sim. Mudas com folhas espessas, mais grossas, com cor esbranquiçada,
ou verde acinzentada e presença de muitos pelos, que a gente chama de tricomas, principalmente no miolo, indicam um excesso de sais. Em casos mais graves, a ponta das folhas pode necrosar, quer dizer, ela fica escura, ela fica marrom. Essas mudas normalmente não se desenvolvem bem após o transplante. Além destes, existem outros sintomas visuais na piscina que podem indicar algum problema? Sim. Se as mudas estão se desenvolvendo melhor nas bordas da piscina, isso pode ser sinal de salinização no centro. As bordas normalmente recebem menos sol e vento, o que reduz a evaporação da água e o acúmulo de sais, favorecendo o crescimento. Muito interessante estas observações. Existem mais sintomas que podem ser observados? Outro sinal é o aparecimento de tricomas, vamos dizer assim, os pelos escurecidos, especialmente naquele miolinho da muda. Isso pode indicar que o botão apical foi danificado, o que compromete o desenvolvimento da planta. Mudas com esses sintomas, se transplantadas, tendem a não formar uma planta produtiva e acabam apenas brotando lateralmente. Agora no inverno, qual seria um bom momento para fechar os canteiros e evitar danos do frio? Depende muito da exposição solar da região, mas geralmente o ideal é fechar os canteiros por volta de 15 até 16 horas. Em alguns casos, talvez até às 14 horas. Assim, aproveitamos melhor o calor do dia para manter a temperatura interna mais estável durante a noite. E quanto à prevenção de doenças, quais seriam as medidas mais adequadas? Bem, seguir as orientações das empresas fumageiras, baseadas em calendários de aplicação preventiva, é o mais recomendado. Sempre utilize os EPIs apropriados para cada atividade. E, na dúvida, consulte sempre um técnico de confiança para garantir a segurança da sua produção. Para os produtores que forem semear agora, quando estas mudas tendem a ficar prontas para o plantio? Bem, semeando agora, na metade de junho, as mudas devem estar prontas para o plantio ao final de agosto. Uma época ainda adequada para a maioria das regiões. Não é necessário acelerar o crescimento com excesso de adubação ou mantendo canteiros fechados por muito tempo, pois isso aumenta o risco de salinização e de doenças. Lembre-se, o perfil varietal ideal para o plantio tardio pode ser diferente também daquele usado no plantio antecipado. Nesse caso, cultivares de ciclo regular, vamos dizer assim, ou normal, costumam ter bom desempenho. E em alguma dica adicional que poderia se colocar, algo que você já viu no campo? Bem, principalmente abrir e ventilar durante a manhã e o início da tarde. Não semear e deixar o canteiro fechado. E não fazer nada sem a orientação, pois coisas que funcionam na época mais quente talvez prejudiquem na época mais fria. E olhar as mudas frequentemente. Mudas que estão amareladas e muitas vezes que não crescem, podem mostrar um desequilíbrio. Nesses casos, vamos dizer assim, muitas vezes uma aplicação de água por cima do substrato ajuda já a melhorar as condições de crescimento. Pode ser com um regador fino ou até um pulverizador. Muito boa a conversa, Nirley. Até a próxima e um bom dia. Muito obrigado, Elpídio, e desejamos a todos uma excelente safra. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir